vence o tricolor maranhense. Finalmente uma vitória de 3-0 e é isso que abordaremos em mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. O pós-jogo, como prometido, que eu disse no pré-jogo, né, que vai talvez aparecer aqui, de Sampaio Corrêa 3, Imperatriz 0, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Uma vitória extremamente importante, necessária para reanimar a equipe, para recuperar a equipe e rumar agora a classificação, porque o Sampaio se adianta muito e vendo os próximos jogos, Tocantinópolis, Parnaíba e Iguatu, a gente acredita que o Sampaio possa realmente ter bom desempenho diante dessas três equipes e conseguir a vitória. Então é isso, vamos para realmente o que interessa. O Sampaio jogou hoje no horário de 4 horas da tarde no estádio Castelão e a equipe veio com a seguinte escalação para o jogo de hoje, que eu vou estar pegando minha colinha como de costume. Renan Rinaldi no gol, Bal, Ian Christian, Wesley Barbosa e Gabriel Fontes sendo a defesa. O meio de campo de Pedro Dias, Jair e Alan Stence. E o ataque de Matias Verdun, Erivan e Carral. Essa foi a equipe. Olha, eu vou logo falando que os primeiros 5 minutos do segundo tempo e os 15 do primeiro eu não consegui assistir porque eu estava transitando aqui em Ribamar. Então tive que parar um pouquinho para assistir o jogo. Aí depois eu saí, cheguei a assistir o jogo, voltei, vim assistir o jogo. Então, vamos dizer que 20 minutos desse jogo eu não consegui assistir. Mas de um primeiro tempo muito fraco do Sampaio. O Imperatriz, ele veio para se defender. O Imperatriz, ele veio para buscar o empate. O Paulinho Kobayashi, ele querendo ou não, montou uma equipe muito mais defensiva, com 5 zagueiros, tentando sair no contra-ataque, tentando nessas espertadas conseguir um gol em cima da equipe do Sampaio. E a equipe do Sampaio com a tradicional falta de criatividade, de conseguir armar jogadas, de conseguir chegar ao ataque. Tanto que o período que eu assisti, até o momento do gol do Sampaio do Pedro Dias, o Sampaio não conseguia criar. Até o Imperatriz levava um pouco mais de perigo do que a equipe do Sampaio. E isso foi se mantendo ali até próximo dos 40 minutos, até que o Sampaio, numa espertada, numa chegada 43, se não estiver enganado, o Sampaio numa chegada com o Matias Verdun, que até ali estava muito mal, até ali estava muito ruim na partida, muita gente criticando, a torcida pegando no pé dele. Ele consegue fazer até vamos dizer, uma jogada de sorte, onde ele consegue passar do seu marcador, que se não estiver enganado era o Fabrício. Ele passa do seu marcador, a bola bate na mão, mas ela segue. Então, se o Sampaio perde aquele lance, provavelmente teria uma falta, mas graças a Deus não precisou, porque ele consegue seguir no lance e logo em seguida ele chega, lança para trás, dá um belo toquezinho, um toquezinho muito leve por cima, para o Pedro Dias dando aquela famosa chicotada e fazer o seu gol. Sampaio abrindo 1-0. 1-0 foi muito importante porque muda a cara do jogo, muda como o comportamento de ambas as equipes ia ter naquele final de jogo e no início do segundo tempo. Então, 1-0 importante, mas até ali um primeiro tempo muito fraco, muito ruim da equipe do Sampaio Corrêa. Já iniciando o segundo tempo, a equipe do Sampaio ele tem uma questão de sofrer uma pressão nos primeiros minutos. Ali até os 20 minutos, 21 minutos, o Sampaio foi muito pressionado. A equipe do Imperatriz perdendo muita chance, a equipe do Imperatriz tentando fazer volume. Mas a questão que sabe quando é aquele jogo que não importa o que aconteça, pode passar ali o dia todo chutando que não vai sair gol? Era isso o jogo do Imperatriz. O jogo do Imperatriz foi muito isso. O Imperatriz teve grandes chances, teve inúmeras chances, mas não chutava, não ia a gol. Só não ia a gol. Então essas coisas assim que você vai percebendo, que no futebol tem disso. E assim, o Imperatriz poderia fazer o que fosse, não sairia gol, não era o dia do Imperatriz. Isso se continuou até os 20 minutos. Quando o Sampaio sofrendo uma pressão, o Sampaio que parecia que ia ceder esse empate, que ia o Imperatriz finalmente conseguir o seu gol, sai numa bela jogada de contra-ataque, manda o cruzamento na área, não me lembro quem puxou o contra-ataque, acho que foi o Verdun ou foi um outro jogador, consegue puxar o contra-ataque e no cruzamento da área o Lucas Campos, que era parece o marcador da equipe do Imperatriz, chega e faz o gol contra, fazendo o 2-0 e ali morreu o jogo. Acho que é importante citar. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BECMEM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan,
nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também. E até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Griffes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com um preço baixo e qualidade, a TVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Griffes, nosso cupom BQM 1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME, agora pode assistir o vídeo. A partir dali, o Imperatriz morre no jogo, o Imperatriz perde total a sua força, a Imperatriz não consegue mais manter a sua concentração, manter a sua organização e começa a ficar muito perdido. Então vai muito, já com 20 minutos ele vai para a base do abafa, ele vai para a parte do oba-oba, vai tentar o empate de qualquer jeito. E a equipe do Sampaio fica muito bem postada defensivamente, é importante citar aqui, o Zé Augusto curte muito isso, né? Então a equipe do Sampaio fica muito bem postada defensivamente e saindo no contra-ataque. E nisso, no meio de contra-ataque, acontece uma falta para a equipe do Sampaio. Há um cruzamento na área, um bate-rebate na defesa, a defesa bate cabeça, a bola sobra nos pés de Welles Barbosa praticamente 5 minutos depois. E faz o terceiro gol que fecha o caixão. Aí a partir dali o Sampaio foi levando o jogo a banho-maria. Foi basicamente tentando sair no contra-ataque para fazer um quarto, e o Imperatriz na afobação, sem organização. O Paulinho Kobayashi tentou mexer de tudo que é jeito. Não conseguiu trazer o Imperatriz de volta para o jogo e mais ainda, conseguiu perder mais ainda o controle da partida. Aí o Sampaio ficou com o jogo na mão, mas foi levando em banho-maria, tentando ler uma espetada ou outra. O goleiro Renan, ele não tinha feito grande defesa ainda durante a partida, fez ali no final do jogo, né, aquelas defesas ali para consagrar, para conseguir uma nota no soft score, e no fim, Sampaio 3-0. E a mudança de postura do Sampaio em uma semana é algo elogiável, é importante elogiar, a gente não tem como fugir disso, de um Sampaio que não jogou, que se recusou a jogar contra a equipe do MAC, para um time totalmente ativo, ofensivo e eficiente na partida contra o Imperatriz. Então esse é um parâmetro do jogo, essa mudança de ânimo, essa mudança de ação da equipe do Sampaio foi extremamente essencial para a vitória de hoje, uma vitória contundente, mesmo que o Sampaio não tenha feito um grande primeiro tempo, um segundo tempo efetivo, é um 3-0, era uma vitória que precisava. A gente não estava se dando bem em confrontos no estadual e em relação a clássico, nos confrontos estaduais em relação a clássico, a gente não está indo bem, é só a nossa segunda vitória em clássico, mas eu acho que veio num momento essencial, veio num momento que a gente precisava, veio num momento que, se em caso de algum resultado diferente desse, a gente já poderia começar a pensar em uma situação muito mais complicada, mas não é o caso. O Sampaio cria uma certa gordura, uma certa distância em relação ao MAC, que empatou com o Tocantinópolis, e tem tudo, o próprio Tocantinópolis, ou perdão, o MAC, né, que está na quarta colocação, e vai pegar o Tocantinópolis sábado, dia 12, aqui em São Luís, com tudo para vencer novamente, e que com essa vitória, quem sabe o Sampaio consiga se distanciar mais ainda e garantir a classificação. São 3 jogos, 3 partidas acessíveis, que olhando hoje, Sampaio tem tudo para se classificar. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora, curta, comente, compartilhe, o que eu sempre peço para vocês. E é isso, um beijão, ó, e até a próxima partida ou até o próximo vídeo aí durante a semana. Falou e tchau!